Bem-vindos a um novo vídeo, e no vídeo de hoje eu quero começar assim. Se alguém te machuca e você machuca de volta, isso é justiça ou apenas um nome bonito para vingança? É muito fácil justificar quem a gente é pelas coisas que as pessoas fizeram com a gente. Eu sou dessa forma porque meu pai foi assim comigo. Eu sou dessa forma porque eu sempre fui tratado dessa maneira. E às vezes, isso é verdade sim. As experiências da vida nos transformam. Só que como tudo na vida, existe um limite. E eu acho importante chegar na conclusão, na verdade, na pergunta, para alguma conclusão de até onde isso é uma explicação e até onde isso vira uma justificativa. Existe algo muito perigoso em agir por ressentimentos e por feridas do passado. No começo, parece até justiça. Você vira um juiz e você pensa, essa pessoa errou, então ela merece. E bem, talvez ela realmente merecesse. Talvez ela não merecesse nada de bom. E talvez ela tenha errado muito. Só que aí que entra uma coisa sutil. Você acaba virando escravo de si mesmo. Porque você deixa as ações de outrem determinar quem você vai ser para você mesmo, quem você vai ser na sua vida. E posteriormente, que decisões você virá a tomar. E até mesmo quando você diz, mas eu vou ser melhor do que quem me machucou. É preciso observar para ver se você está querendo ser melhor, querendo se tornar um ser humano melhor, ou se você só está deixando aquela arrogância tomar lugar de uma melhora genuína. Porque existe uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Então, a gente já viu o que a justiça não é. E a partir daí entra a pergunta, então o que é a justiça de fato? O que é o justo de fato? E bem, aqui você pode discordar de mim, sinta-se livre, mas eu acho que a justiça ela pode ser muita coisa, menos devolver na mesma moeda o que fizeram com você e o que te machucou profundamente. Porque a justiça não pode ser simplesmente fazer o outro sofrer na mesma proporção que você sofreu. Isso não é justiça e isso tem outro nome. E daí você pode se perguntar, mas Ana Clara, da onde surgiu isso tudo? E essa reflexão toda surgiu depois que eu assisti um filme chamado Nuremberg, e ele conta sobre o julgamento dos líderes nazistas pós-Segunda Guerra Mundial, e nesse filme teve uma cena em específico que me chamou a atenção, que é do soldado Howie, e que ele é um soldado dos Estados Unidos, mas ele é alemão, um alemão judeu fugido para os Estados Unidos da guerra para não morrer nos campos de concentração. E nessa cena ele já ocorreu o julgamento, eles já foram condenados à forca, né? E tem um desses condenados que não quer sair da cela, que ele se recusa a colocar as próprias roupas porque ele está com medo da própria execução. E então Howie vai até aquela cela, fala para os guardas largarem aquele homem e então o ajuda a levantar do chão e o ajuda a colocar a roupa. E aquele homem nazista, que coincidentemente ou não, foi o que esquematizou o lugar onde os pais do Howie morreu, os campos de concentração, vira e diz pro Howie desta forma, você tem sido um amigo. E então os dois saem da cela e Howie só larga aquele homem assim que ele chega em frente à forca que o mesmo será enforcado. E a partir daí eu pensei, por que o Howie tomou essa decisão? Afinal, aquele homem havia não só matado indiretamente os seus pais, mas milhões de judeus e milhões de outras pessoas. E eu cheguei na conclusão que foi porque ele não deixou o ódio daquele homem por ele determinar quem ele queria ser. Quem ele queria não, quem ele viria a ser. Então ele escolheu ter compaixão com aquele homem que estava com medo da própria morte. E daí volta a pergunta central. Até onde vai a nossa responsabilidade individual? Porque tem um lado bem confortável em dizer eu sou assim por conta do que me aconteceu. Mas se você é totalmente condicionado ao que te aconteceu, aonde que está a tua liberdade? É óbvio que somos condicionados pelas nossas experiências, pela nossa realidade. Seria absurdo fingir e falar que não.
O nosso ambiente importa, nossa família importa, nosso dinheiro importa, tudo importa. Mas talvez a real responsabilidade individual seja reconhecer que, mesmo apesar disso tudo, ainda exista uma margem para a sua responsabilidade individual, para as suas escolhas individuais. E assim, eu não sei exatamente onde fica essa linha. Eu não sei se alguém um dia vai saber ou se alguém sabe. Eu acho que esse é o tipo de coisa que só Deus vai saber. Mas é importante sempre se lembrar que a gente não controla o que o outro faz com a gente, mas a gente sempre vai conseguir controlar como a gente vai reagir, porque isso só tá nas nossas mãos. Isso só é decisão nossa. E talvez não. Isso com certeza é uma responsabilidade muito maior do que parece e do que a maioria das pessoas considera. Obrigado por assistir até aqui.